Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Mosten. Especialistas em negócios e tecnologia. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals. Referência mundial em armazenagem de líquidos com segurança e eficiência. Transbrasa, aqui o futuro já é presente. E FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos, excelência sob trilhos. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Porto Negócios e hoje à noite estou com o Marcelo Samarco, advogado marítimo portuário, especialista do nosso setor. Samarco, obrigado pelo ter aceito o meu convite dessa noite. Obrigado, Tércio. Satisfação estar aqui mais uma vez no programa e debater com você os assuntos do nosso setor portuário. Legal. Bom, hoje o tema que a gente escolheu para discutir é o andamento, né, do PL 733 de 2025, que é, obviamente, a revisão aí da Lei dos Portos, né, do marco regulatório do nosso setor. Você participou, junto com outros profissionais do setor do direito, de uma comissão que praticamente fez a redação dessa minuta que entrou no Congresso, né, por solicitação da antiga casa, da última gestão. E teve muito debate, eu acompanhei a aprovação na Câmara, um ambiente bem quente, né, da discussão. Principalmente, né, a gente vai aprofundar bastante o tema na questão da relação do capital-trabalho, né? Exato. Como é que está o cronograma, né? Recentemente foi montada uma comissão especial, né? Montou, desmontou, agora parece que está definitivo. Como é que está o cronograma da comissão e a tua expectativa do cronograma esse ano e quando que você acha que isso de fato vai avançar na agenda legislativa? Bom, como você falou, a comissão externa, né, que é essa comissão de juristas, que eu fiz parte junto com outros atores aí do segmento portuário e também o próprio judiciário, TCU, ANTAC, advogados especializados do segmento. Nós concluímos os trabalhos em outubro do ano passado, entregamos o texto desse anteprojeto à Câmara, ou então o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, e de lá para cá ficou aquela, né, discussão de qual que seria o tratamento dentro da Câmara a esse projeto, né? Se seria uma tramitação ordinária, né, pelas vias ordinárias, ou se seria dado ali um tratamento especial em função da temática que está ali contida, né, naquele projeto, naquele texto, e também pela sua amplitude. Bom, virou o ano, a gente teve aí o recesso legislativo, houve transição também de mandato na mesa da Câmara, né, então foi encerrado ali o mandato do deputado Arthur Lira, assumiu o deputado Hugo Mota, então até que as coisas se reacomodassem, né, com toda a nova composição da mesa diretora, novos integrantes nas comissões temáticas da casa, esse tema ficou um pouco ali adormecido. No primeiro momento, a sinalização é que o projeto avançaria, né, num formato de tramitação ordinária. Inclusive o que era anteprojeto foi transformado em projeto por uma iniciativa do deputado Deuro Lomanto, né, do União Brasil, da Bahia, que efetivamente transformou aquele texto em projeto de lei, aquilo que era um anteprojeto, então se tornou projeto, que é o PL 733, mas inicialmente a tramitação seria a tramitação ordinária. O que quer dizer isso? Uma tramitação ordinária dentro da casa, o projeto ele passa por comissões temáticas que tenham correlação com o tema que está sendo tratado ali naquele texto de lei.
está se propondo, né? Então, como o projeto ele tem uma amplitude muito grande, então ele conversa com questões relacionadas a infraestrutura, viação e transportes, né, a questão social e do trabalho. Então, ele acaba que ele tem que tramitar em cada uma dessas comissões temáticas até chegar na última delas, que é a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que aqui em última instância... Faz a análise da aderência à Constituição. Exato, e aí autoriza, né, Aí para o plenário. A ir ao plenário para votação. Então, se você considerar cada uma dessas comissões temáticas, cada uma delas com prazos para que sejam apresentadas emendas, com possibilidades de realizações de audiências públicas, está falando aí de 4, 5 comissões, isso avançaria aí tranquilamente até o próximo mandato, né? E isso faria com que o projeto perdesse tração nas suas discussões, não que não sejam importantes essas discussões. A outra possibilidade é a instalação de uma comissão especial, né, de acordo com o regimento interno da Casa, quando existem 4 ou mais comissões temáticas envolvidas na análise de um projeto de lei, é possível que o presidente da Casa determine a instalação de uma comissão especial, que essa comissão especial ela absorve o trabalho que seria feito por todas as comissões temáticas numa única comissão, e ela é composta por parlamentares que são indicados pelo colégio de líderes da Casa. Então, aquilo que seria discutido em 4, 5 comissões é discutido numa única comissão, não que aqueles temas não sejam debatidos, eles serão debatidos, mas numa única comissão, composta pelas lideranças da Casa e indicados pela liderança da Casa. Isso traz uma agilidade muito maior na discussão do projeto, e sem prejuízo, né, à discussão democrática que é necessária, especialmente num projeto como esse. Uhum. E aí, atualizando, né, o telespectador, e conforme você levantou a bola aqui, recentemente houve um despacho do presidente da Casa, do deputado Hugo Mota, determinando a instalação da comissão especial para análise do PL 733. O fato é que, para que essa comissão especial efetivamente passe a funcionar, devem ser preenchidas as vagas, são 20 deputados titulares, né, que são indicados pelas lideranças, para que ela efetivamente passe a participação no Congresso. Exatamente. Então, você tem lá indicações da liderança de governo, oposição, minorias, etc. Enquanto essas indicações não são efetivadas, não se tem o início ali dos trabalhos. E onde que a gente está hoje? Nós temos 6 indicações que já foram apresentadas e 14 vagas em aberto. Então, existem também dispositivos ali do regimento interno que, enquanto não se tiver ali 50% das indicações, não é possível que se tenha uma nomeação de um relator, de um presidente dessa comissão, embora a gente já tenha, né, internamente, ali nos bastidores da Casa, já existem nomes, né, que provavelmente serão os indicados para essas 2 posições, né? Para presidente, o deputado Murilo Galdino, que é do Republicanos, da Paraíba, e para a relatoria da Comissão Especial, o deputado Arthur Maia, do União Brasil, da Bahia. Mas, enfim, enquanto não tiverem todas essas indicações necessárias... Não tem um prazo limite para que se indique? Ou não... a gente tem um... Eu digo assim, se não indica, você está... A comissão fica parada, ela não é efetivamente instalada. Existe um prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão, uma vez que ela seja efetivamente instalada. É um prazo de 40 sessões, né, da Câmara. Agora, o que está havendo, por conta de outros temas que são discutidos na Casa, alguns partidos estrategicamente esvaziando, né, indicações para comissões, e aí isso não é uma questão só relativa ao 733. Nós temos outras comissões que foram recentemente criadas, né, por força de decisão do presidente da Casa, que também não estão avançando por conta desses movimentos, que são movimentos para impulsionar outras pautas. Então, enquanto aquelas pautas não avançam, não há indicações aqui para comissões, ou até, eventualmente, um trancamento de pauta em plenário. É isso que está acontecendo
no bastidor. Então, o que a gente tem hoje? A comissão está criada, foi determinada a sua criação, mas não está ainda efetivamente instalada, porque está dependendo dessas indicações para que elas sejam completadas para, então, para se iniciar o trabalho. Em paralelo, a tramitação ordinária segue na primeira comissão temática, que é a Comissão de Trabalho, cujo presidente é o deputado Léo Prates. Então está seguindo em paralelo nessas duas frentes. Nessas duas frentes. Uma vez que avança a comissão especial, aí fica prejudicado aqui o trabalho na comissão temática, avança na comissão especial. Mas com certeza o que é discutido nessas comissões acaba sendo levado, né, para a comissão especial. Bom, a despeito desse risco temporal, né, de ter algum avanço na discussão desse novo marco, vamos entrar nas pautas, de fato, que a comissão colocou no Congresso, né? Eu acompanhei a discussão na aprovação final do texto e um dos temas que mais chamou a atenção foi, de fato, a relação capital-trabalho, que no final é simplesmente um ponto, né? Que é o fim da exclusividade do ógimo como fornecedor da mão de obra, né? Na tua análise, bom, partindo do pressuposto que a lei nada mais adequa à OIT, 137. Exato, que estabelece o fim dessa exclusividade com um processo de migração para uma mão de obra. E a gente em nenhum momento coloca que não existe a relação sindical, existe, né? Mas você sai do regime de contratação e mais ainda, você pode continuar contratando avulso, um sistema de organização avulsa, mas o que deixa de ter exclusividade é justamente o ógimo, né? Então, exatamente. Vamos aprofundar nessa temática, né, dos modelos de trabalho no setor portuário. Hoje a gente tem em grande parte dos TUPs, aí, tem TUPs como no Espírito Santo, que fez um acordo diretamente com o sindicato, né, e usa a mão de obra avulsa e a negociação é feita com o sindicato. Mas você tem outros arranjos de TUPs em que a mão de obra é 100% vinculada, né? E também temos arrendamentos que a mão de obra também é vinculada. Vamos fazer um recorte e entender, do ponto de vista legal, como é que são essas diferentes relações. A gente discute muito o ógimo, o avulso, o vinculado, e o pessoal em casa, às vezes, não é um tema que está palatável, né, para o nosso espectador. Basicamente, são dois regimes de trabalho distintos, né? Um regime de carteira assinada, em que você tem todo o registro do FGTS, do INSS, você tem um cumprimento das legislações de insalubridade, de risco, etc, etc. Ou seja, você tem a CLT funcionando de fato, né? Os descansos regrados. E do outro lado você tem a mão de obra avulsa, em que o trabalhador recebe os benefícios, mas fracionados e sem um vínculo de carteira, né? E trabalhando, tendo a opção de trabalhar em qualquer terminal dentro de um complexo portuário. Na tua análise, vamos até primeiramente a análise jurídica. Quais são as diferenças do ponto de vista de segurança jurídica dos dois vínculos de trabalho, né? E um balanço de pontos positivos e negativos em cada um dos dois modelos, né? Bom, primeiro, acho que é importante destacar que o projeto ele resguarda as duas possibilidades, né? Então, não há alguns mitos, né, precisam ser algumas questões precisam ser desmistificadas, né? Então, a extinção do trabalho avulso, não, o projeto não prevê isso. O trabalho avulso ele está absorvido no texto do projeto, está amparado, continuará existindo. O que existe... Até porque, e é uma coisa importante a gente evidenciar para o espectador, o mundo portuário nasceu na mão de obra avulsa. Exatamente. Né? Então, existe a famosa parede,
em que o escalador da mão de obra ele ficava na frente de uma parede e colocava os trabalhos ali do dia, né? Exato. Do navio do dia. Né? E aí os interessados se apresentavam ali e distribuíam as fainas ali entre quem estava presente para tomar o serviço. É importante o trabalho avulso. Né? É importante dizer isso para o nosso espectador. Um exemplo claro aqui, né? Eu vou fazer uma operação de ro-ro, né? de carga e descarga de veículos, máquinas agrícolas, tratores, linha amarela, de um navio. Você não tem uma operação ro-ro diária no terminal. Você tem a questão da sazonalidade, né? Exato. E aí, como é que você contrata, num regime CLTista, uma mão de obra para ficar à disposição do terminal sem operar navio? Né? Então, é justamente isso, né? A mão de obra avulsa, ela vem, de um lado, atender o serviço quando ele de fato existe, né? Porque quando não tem navio, você não tem o serviço, não faz sentido você ter uma mão de obra contratada, ociosa, entre navios. Senão a conta não fecha, né? Exato. E por outro lado, se você tem um terminal que tem navio todo dia, operação todo dia, faz sentido você migrar para o modelo vinculado, CLTista. Mal comparando, trazendo uma comparação disso que você está falando, você tem lá o container. Todo dia você tem operação, né, rodando 24 horas e você tem outros tipos de carga que a operação se dá de tempos em tempos, não com uma regularidade diária, às vezes até com uma sazonalidade, com um espaço até maior, né, entre uma operação e outra. O ro-ro o você tem a necessidade de ter o trabalhor ali fixo, o vínculo se faz até, de repente, mais interessante, e outro, a coisa só funciona no regime de trabalhador avulso. Né? Então, e de outro lado, você também tem o próprio trabalhador que, às vezes, tem a opção por um ou outro. Né? Tem trabalhador que prefere atuar no regime avulso, né? E que, com todas as possibilidades que o próprio projeto está criando, né, de vinculação, às vezes ele não tem interesse em ter um vínculo por N fatores. Deve ter outro ofício. Outro trabalho que ele possa ter, então ele só eventualmente se apresenta para uma escala no avulso, porque ele tem, né, uma outra atividade, então aquilo é um complemento de renda, então ele não tem nenhum interesse, nenhuma disponibilidade de tempo para ficar vinculado, né? E pegando esse ponto que você mencionou, né, que tem um ponto na questão da discussão da relação capital-trabalho, que é a assiduidade e a compulsoriedade, né? Ou seja, uma vez que você tem o ofício de estilador, né, ou arrumador, enfim, depende da categoria, uma vez escalado, você tem que cumprir. Sim. O chamamento, né, do trabalho. Porque senão você vai ter muito mais mão de obra disponível no sistema e você, às vezes, não fecha aquele período, aquela faina, porque faltou interessado. Né? Sim. Eu já vi muito no ro-ro mesmo. Né? Todo mundo quer pegar o trabalho de fazer o transporte do veículo até o navio. Né, de entrar na rampa e subir os decks e posicionar o carro no local de apiação. Mas ninguém gosta de apiar o veículo, né, que é fazer a amarração do pneu no deck do navio e, obviamente, fixar a carga no navio. Né? E aí você tem a apiação do veículo ou numa operação de bobina, mas você tem um trabalho interno no navio que nem sempre a categoria não quer trabalhar. Não é tão atrativo, eu né? conheço porque eu toquei operação de ro-ro e ninguém quer apiar o carro no deck. Todo mundo quer dirigir só. Né? Essa questão da compulsoriedade, né, da assiduidade, obriga de fato o trabalhador uma vez que ele está no pool de escala, ele foi chamado, ele tem que cumprir. Tem que cumprir. Agora, um ponto importante que você colocou, e aí, mais uma vez, desmistificando, né, algumas questões, muito se falou que esse projeto ele talvez restringisse, né, o campo de possibilidades de trabalho de um portuário. E, na realidade, ele está ampliando. Porque quando a gente fala de quebra de exclusividade, a quebra de exclusividade em relação ao órgão, como você colocou muito bem na abertura, né, desse tema. Não é a quebra de exclusividade do trabalhador portuário.
o exercício do trabalho portuário continua sendo exclusivo àqueles profissionais que são habilitados para a atividade de trabalhador portuário. Treinados, né? Inclusive. Treinados para tanto. Como que fica em relação àqueles que estão hoje no sistema, no advento aí da aprovação da lei? Eles automaticamente serão considerados habilitados, né, para o exercício da função de trabalhador portuário. 3 categorias deixam de existir, que é vigia, consertador e bloco, e outras 3 continuarão existindo, né, estiva, capatazia e conferentes. Uhum. Esses 3 que deixam de existir, eles serão absorvidos pelas 3 que serão mantidas. E nesse período de 5 anos, contado a partir da publicação da lei, eles serão admitidos nesse regime como trabalhadores portuários qualificados. E a exclusividade se mantém para essa categoria de trabalhadores. Ou seja, eles estão amparados, eles não perderão espaço de trabalho no advento da aprovação da lei. E mais do que isso, eles poderão exercer essa atividade não só no porto, onde eles Tem um registro. Mas em qualquer porto. Em qualquer porto. Mas isso faz diferença? Bom, a gente teve recentemente um episódio em Itajaí, em que o porto sofreu muito, né, naquela transição da saída da IPM no terminal de contêineres, até que fosse assinado aí o contrato de transição, com o início da operação agora assumida pela JBS. O porto ficou parado ali por mais de 2 anos. E os trabalhadores daquela região, os avulsos daquela região, que dependiam muito daquela operação, foram prejudicados. Se essa lei estivesse em vigor... Poderiam vir trabalhar em Santos, eles poderiam vir trabalhar em Santos, poderiam ir trabalhar em Paranaguá. E outros portos. Então, existe esse benefício, ou seja, estamos falando de amplitude da gama de trabalhos em que esse trabalhador pode No final, você traz uma liberdade para o trabalhador de poder se mudar de cidade portuária, Sim. Né, olhando o planejamento familiar. Exatamente. Né? Então, e aí eu ligo do limão à limonada, né? Enfim, essas temáticas e esses pontos positivos têm que vir à tona para entender a motivação da redação. Exatamente. Um olhar buscando ali beneficiar o próprio trabalhador. E além disso, ao final de 5 anos, as categorias estiva, capatazia e os conferentes se tornarão uma categoria única, que é o trabalhador portuário multifuncional. Isso também permitirá que se tenha uma amplitude também nas possibilidades de trabalho. Porque quem hoje faz estiva, só faz estiva. Mas lá na frente, quando for absorvido dentro de uma categoria multifuncional, ele poderá ser escalado para qualquer trabalho dentro daquela gama de serviços possíveis ali. Né, Mas isso é uma antecipação brasileira, né? Porque eu me lembro quando eu fiz um curso em Antuérpia, a gente visitou o centro de treinamento lá, estivador é estivador, seja a bordo do navio, seja dentro do armazém. Né? Essa fragmentação de categorias foi um processo da organização do trabalho brasileira. Lá fora não existe isso. Você pode ter o estivador que é especializado em operar um equipamento onshore, né, no pátio, ou alguém que esteja habilitado a trabalhar a bordo do navio, mas eu entendo que lá fora a categoria é única, é estivador. Exatamente. Né? E você tem os níveis de qualificação. Né? Agora... E esse é o caminho que a gente está seguindo aqui, né? Então, veja, a gente está saindo de 6 categorias para 3, mas aqueles 3 que não existirão mais serão absorvidos nessas 3. E daqui a 5 anos, uma única categoria que será multifuncional. Ou seja, quem estiver dentro do sistema vai poder exercer qualquer atividade de trabalho portuário, seja o que hoje é uma estiva, o que hoje é uma capatazia ou um trabalho de conferente. E além disso, uma outra questão também importante aí em relação a essa amplitude de trabalho, com relação à possibilidade de vinculação. O vinculado, necessariamente, ele vai ter que estar habilitado, tal qual esses que já estão hoje no sistema,
para que ele possa atuar dentro de um terminal portuário com vínculo empregatício. Quer dizer o quê? A concorrência será somente entre os trabalhadores portuários que têm essa habilitação, o que, mais uma vez, protege quem está dentro do sistema. Quem estiver fora e quiser acessar essa possibilidade de trabalho, vai ter que se capacitar. A gente vai entrar nisso, mas estourou o primeiro bloco, vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com mais Porto e Negócios. Estamos de volta para a segunda etapa do Porto e Negócios e hoje à noite estou com Marcelo Samarco, advogado marítimo portuário, discutindo um tema relevante que é o novo marco regulatório dos portos que está em tramitação no Congresso Nacional. A gente terminou o primeiro bloco falando justamente da questão da capacitação, né? Eu queria voltar um pouco na questão do vigia. Você mencionou que há uma redução de 6 categorias para 3, né? E que é a supressão do bloco dos concertadores e do vigia, dividindo, readequando entre conferentes, capatazia e estivador. E ao final você tem um trabalhador portuário multifuncional, enfim, um estivador, como é no mundo inteiro, habilitado para trabalhar em diferentes portes de equipamento, a bordo ou não do navio, no armazém, enfim, qualificações distintas, né? Eu vou chamar a atenção do vigia, né? Porque quando se criou a categoria do vigia, você não tinha ISPS Code, você não tinha a quantidade de câmeras e de inteligência artificial presente dentro de um porto, de um terminal, monitorando cada passo de cada um dentro do terminal, né? A gente teve uma oportunidade de fazer um programa aqui com o Márcio da Texcan e o Danilo da Mosten, né? Falando da importância desses equipamentos na gestão do terminal, né? E eu entendo hoje que com todo o artefato tecnológico que um terminal tem, não se faz sentido ter um vigia no acesso do navio, né, na escadinha lá, com uma prancheta, com a caneta anotando quem entra e quem sai do navio, né? Para começar, quem entra no terminal já está devidamente... Tem reconhecimento facial, tem tudo, monitoramento por câmeras, tudo, né? Tem todo o controle de quem acessa. Essa evolução cada uma tecnológica é também uma pauta na transformação da mão de obra, na qualificação da mão de obra. E aí, voltando nessa questão da qualificação, que a gente terminou o primeiro bloco falando, quem está hoje no sistema, vamos dizer que já está privilegiado porque é o primeiro a acessar os novos postos, né, de trabalho, aptos a negociar a sua forma de contrato, né, imaginando o fim da exclusividade do óleo, né, ou seja, os sindicatos continuam existindo, a negociação entre capital e trabalho continua, né, piso salarial, enfim, e toda a cesta de benefícios também estão nessa discussão, né. A capacitação, né? Então, quando você dá a liberdade para quem está fora do sistema se capacitar, ser treinado, né? Poder manusear uma stacker, né? Uma empilhadeira de pequeno porte, uma de grande porte, é um treinamento, né? Porque, e aí é aquela questão, né? Eu não posso deixar esse trabalhador, uma vez capacitado, uma vez treinado, entrar no sistema e ser contratado, né? Essa exclusividade que tanto o segmento dos trabalhadores defende, no final é uma reserva de mercado, né? Porque sempre se fala em capacitação, em treinamento, que é uma coisa a gente fala muito aqui no Porto Negócios, até porque nós estamos numa TV educativa, né? E isso é um ponto importante. Na lei, como é que está proposto a questão da capacitação no treinamento? E eu imagino que quem está no sistema já sai já considerado treinado,
importante dizer que aperfeiçoamento, a reciclagem, né, do treinamento ela é importante, e aí as empresas vão acabar se responsabilizando por essa atividade. Mas como é que está a questão do treinamento e o financiamento desse treinamento, dessa capacitação? Bom, vamos lá. Bom, quem está dentro do sistema sai na frente, porque ele já é considerado, no texto da lei, alguém habilitado e já capacitado para exercer a função. Isso pelo prazo de 5 anos. Depois de 5 anos, aí ele vai ter que passar por uma reciclagem, recertificação. Qualquer trabalhador de qualquer segmento passa por isso, né? Quem está fora tem essa desvantagem em relação a quem está no sistema, que vai ter que, para poder concorrer, né, numa escala de um avulso, por exemplo, ele vai ter que buscar essa certificação, para daí ele ser habilitado e poder ser considerado um trabalhador portuário e fazer parte das escalas. Em termos de capacitação, como é que a lei prevê? Ela avoca essa atribuição ao SEST, né? Então, que é o sistema, né, do SEST-Senat, para que seja então realizada essa certificação dos trabalhadores e que também sejam oferecidos ali os treinamentos. Mas sem exclusividade, os terminais eles podem também promover treinamentos, né, e eventualmente empresas privadas, por exemplo, que podem buscar um credenciamento junto às federações, seguindo o mesmo cronograma, o mesmo programa, o mesmo conteúdo que é oferecido ali nos cursos e nos treinamentos pelo SEST. Então, e uma vez aprovado por FENOP e FNP, aí ele pode também oferecer aquele treinamento. Então o SEST ele não tem exclusividade? Não. Uma vez a gente tem um colega do nosso setor aqui, que é o João da Encatep, ele veio conversar comigo, poxa, vou perder meu espaço no mercado de trabalho. Na tua visão, na lei, ele tem o espaço dele garantido? Desde que ele busque essa aprovação, né, junto às federações e obedeça aos mesmos critérios, né, que adotados pelo SEST para a aplicação do treinamento. É reconhecida no mercado. Não vejo nenhum risco para a Encatep, porque ela hoje é homologada, né, para esse tipo de treinamento, qualificação. Exato. Né? Então, na verdade, tem que ter um balizamento para que você tenha, né, os estándares ali, né, os critérios ali de qualificação, para que não tenha ali qualquer empresa oferecendo um treinamento que no final do dia não vai preparar aquele profissional. Bom, João, mas não é o caso da Encatep. A Encatep está... João, está ouvindo, né? Está ao vivo aqui. E com relação a recursos, o recurso ali para que o SEST possa funcionar dessa maneira é o acesso ao Fundo do Desenvolvimento, né, e Ensino do Profissional Marítimo, né, que é um fundo que já existe, né, ele é gerido, ele na verdade ele é subsidiado através da parte da arrecadação do adicional de pesca da Marinha Mercante. 2%. Salvo engano, sim. E então esse fundo ele será direcionado para o SEST, né, dentro da proporcionalidade que está prevista em lei, para que os cursos então sejam oferecidos. Então, na verdade, é mais um ganho, porque hoje qual é o grande problema, além de, né, das questões aí relacionadas à oferta e demanda de trabalho, o grande problema que nós temos hoje é a qualificação, né? E não é uma culpa do trabalhador portuário, muito pelo contrário. O que falta é, né, a preparação desse trabalhador portuário, que deveria ser feito, né, através dos órgãos gestores, e aí por N questões e dificuldades, isso não tem acontecido na prática, e as operações estão evoluindo de outro lado, né? Então, existe uma carência nessa qualificação, atualização, né, dos procedimentos, um treinamento para novos equipamentos que estão surgindo aí a toda hora, e essa é uma lacuna que o projeto vem preencher, né, para que efetivamente a qualificação, os treinamentos aconteçam dentro do que a dinâmica das operações exige. Bom, acho que a gente conseguiu aqui, no mínimo, contextualizar os prós e contras e o que o projeto ele busca fazer, né? Então, de fato, obviamente, é aquele ponto. Quem está no sistema e não tem concorrente, está numa zona de conforto, não tem concorrente. A partir do momento que você abre, e pelo que eu entendi, esse é um processo
de 5 anos, né, de migração para o novo modelo de fato, você vai trazer para o mercado de trabalho uma concorrência. E aí, obviamente, a meritocracia passa a ser um ponto essencial, né? Quem vai ter trabalho? Quem é melhor qualificado, quem é assíduo, quem não faz avaria em carga, enfim, quem faz mais movimentos por hora. Então, você acaba buscando aí um bom profissional, sendo ele dentro já do sistema ou fora do sistema, né? E aí, esse ponto, acho que seja o grande não digo calcanhar de Aquiles, né, mas o ponto de fato da divergência, né, da classe trabalhadora com relação ao projeto. Eu acho que tem um pouco de tudo, né, Tércio? Talvez um pouco também de falha de interpretação, porque agora não, que a discussão está amadurecendo cada vez mais, né, com o passar do tempo. Mas no início, o que se falava, houve uma quebra da exclusividade em relação ao avulso. Não, a quebra da exclusividade em relação ao escalador do trabalho, em relação ao OGMO. Né? O avulso está protegido e ele está absorvido no texto com todas as garantias que já tem hoje. Agora, o que é importante também, um movimento que a lei, acredito que vai provocar, é a busca dos terminais portuários por trabalhadores avulsos que hoje estão no sistema e que têm uma performance boa, né, na execução dos seus trabalhos, para que sejam vinculados àqueles terminais. Então, é uma outra oportunidade que surge, porque esse trabalho hoje ele só pode ser realizado mediante regime de escala, né, no sistema OGMO. No final, é muito mais importante do que essa briga, né, pelo avulso, é o sindicato, inclusive, discutir piso salarial de um operador de pilhadeira, piso salarial de um amarrador, né? Ou seja, qual que é o mínimo ali de salário que cada um desses trabalhadores tem que receber numa carteira assinada e quais são os fatores de ampliação do salário, né? O risco, etc., associado a cada tipo de trabalho. Eu entendo que essa é uma boa briga para o sindicato discutir, né? Então, eu acho que... E o sindicato vai continuar tendo um papel não, essencial para o equilíbrio dessas relações. Claro, né? E precisa ter, porque é uma relação que o saudável, trabalho demanda, né, a discussão entre sindicato patronal e sindicato laboral. Os grandes acordos coletivos foram construídos a partir dessas discussões. Bom, vamos para um rápido intervalo e no último bloco eu queria abordar a questão da descentralização que essa lei ela traz, separando algumas tipologias de portos, enfim, e passando de fato para a gestão local, a gestão de fato do porto. A gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouco com mais Porto Negócios. Fique conosco. Boa noite, estamos de volta para o último bloco do Porto Negócios e fica agora com Angelino Caputo no Momento Arbitra. Momento Arbitra. Olá pessoal, o Porto Hack Santos está de volta em 2025 e mais inovador do que nunca. Desde 2019, essa maratona anual de tecnologia e inovação vem se firmando como uma tradição no Porto de Santos e um verdadeiro sucesso na Baixada Santista. Realizado pela Arbitrar em parceria com o Instituto Amigu, o Porto Hack Santos conquistou seu lugar no calendário nacional do setor portuário e retroportuário. O Porto Hack Santos é muito mais do que um evento. É parte da estratégia da Arbitrar de fomentar o desenvolvimento tecnológico e a inovação nos portos brasileiros. Esse pioneirismo é tão marcante que inclusive foi registrado em um artigo recente de publicação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que fala de ecossistemas portuários de inovação. Olha aí, reconhecimento internacional. E a edição de 2025 promete ainda mais novidades. Pela primeira vez, o evento terá 2 fases. Na primeira, que será virtual, todos os times inscritos vão participar e dessa vez vão poder ser muitos. Já na segunda fase, as 10 melhores equipes irão apresentar suas soluções presencialmente no dia 13 de outubro em Santos. Nesse dia, cada equipe fará um pitch
para um corpo de jurados de peso e daí sairá o grande campeão da maratona. E os desafios que os times vão encarar nesse hack são incríveis. Aprimorar as soluções para o Port Community System do Porto de Santos e melhorar processos de comércio exterior, tudo usando inteligência artificial, uma oportunidade única para se mostrar como profissional com criatividade, talento, alta performance e visão de futuro. E também uma chance para produzir protótipos que podem, quem sabe, ser aprimorados e utilizados na prática para aumentar a eficiência aqui do Porto de Santos. Anota aí na sua agenda e fique de olho nas informações sobre o evento no nosso Momento Arbitrar. O Porto Hack Santos 2025 está chegando para fortalecer ainda mais a conexão entre tecnologia, inovação e o setor portuário. Momento Arbitrar. Obrigado, Caputo. Voltamos aqui do estúdio com Marcelo Samarco, advogado do direito marítimo e portuário, e hoje discutindo o processo legislativo da nova lei dos portos, que está tramitando hoje no Congresso Nacional. Bom, primeiro e segundo bloco a gente falou geralmente, né, dos conceitos do trâmite dentro do legislativo e falamos bastante sobre a questão da relação capital-trabalho, né, dessa nova migração do modelo da relação contratual, né, entre terminais e trabalhadores. Queria abordar no último bloco a questão da descentralização, né? A gente teve a última lei, uma centralização em Brasília, né? Que foi, no meu entendimento, muito pesada, muito firme, né? E, obviamente, essa concentração em Brasília, você não dá vazão a uma quantidade expressiva de arrendamentos, de contratos que devam ser feitos, né? O próprio planejamento também portuário, muito centralizado, acaba também demorando, né, para ser entregue para o porto. Essa descentralização, até que nível que ela traz dentro do marco regulatório, né? Quais são os benefícios dessa descentralização e quais são os flancos que estão abertos também, porque a gente sabe que quando a gente descentraliza tudo para um porto, talvez não um porto que tenha presença nacional como o Santos, né, porque todos os holofotes estão aqui, todas as cargas estão aqui, mas às vezes um porto menor você não consiga ter um nível de concorrência porque você se fecha ali entre os operadores locais e você não garante uma melhoria de fato operacional do porto. Pensando nessas duas análises, né, a centralização tem uma vantagem, a descentralização tem outras, né? Comparando, como é que o marco regulatório traz essa abordagem? O grande desafio aí é encontrar o ponto de equilíbrio, né? Então a gente teve a 8630, que era modelo descentralizado, e aí a gente tinha uma discrepância muito grande entre a gestão de um porto no Sudeste e um porto no Sul, no Nordeste, enfim, com modelos e práticas completamente díspares. Modelos contratuais, tarifas, era tudo, né? Exatamente. Então, e ao mesmo tempo eram portos que concorriam entre si com práticas diferentes, né, adotadas ali no seu ambiente local, né? E havia então uma necessidade de se padronizar a gestão portuária no Brasil. Esse foi um dos motivos, né, da centralização que veio na 12815. E que foi 2013. bom em um sentido. Em um sentido foi bom. Hoje você tem uma contabilidade regulatória padrão para todos os portos, você tem boas práticas difundidas em todos os portos, ou seja, tem um padrão, tem um modelo de modelagem, um modelo de modelagem, licitação, de contratação, de minuta de contrato. É isso. Então a gestão hoje dos portos públicos federais ela está padronizada, né? Inclusive os delegados estão seguindo o mesmo regramento, os mesmos critérios. A agência, a ANTAC, colaborou muito para esse processo de normalização das práticas. E ao mesmo tempo que houve esse processo de centralização, visando essa padronização, a agência também, naquela altura, estava ganhando uma maturidade muito grande e ela contribuiu muito nesse processo, né? Então, isso foi alcançado. O outro motivo da centralização era político, obviamente, para que fosse concentrado no governo federal ali as rédeas, né, de todos os portos. Mas uma vez que a gente alcançou essa padronização, né, um modelo standard, né, que é adotado no Brasil inteiro, chegou o ponto, né, isso foi a grande discussão que levou a essa proposta de descentralizar, se entendeu que chegou ao ponto de flexibilizar novamente.
mas não voltar ao que era na 830 para também a gente não cometer os mesmos erros, né? É importante dar mais poder à autoridade portuária local, porque no final de contas é quem está no dia a dia, convivendo com os operadores, vivenciando ali as dores ali, as dificuldades, as necessidades, né, de melhorias ali na infraestrutura, as vocações daquela região, a demanda, né, o que precisa se ampliar em termos de operação, que tipo de carga que precisa uma atenção especial, enfim. Tudo isso quem tem um olhar mais preciso é quem está ali no dia a dia. Sim. E a autoridade portuária, que é o ator principal disso. Então, mas ao mesmo tempo você precisa ter mecanismos para garantir a governança, né, dessa gestão portuária, uma vez que ela está descentralizada. E isso é importante. Tivemos também episódios lá atrás que, acho que todo mundo tem isso, uma lembrança aí de problemas graves, né, na gestão portuária, quando descentralizada, que ocorreram aí em grandes portos do país. Os clássicos foi a mistura do caixa do porto com o caixa do governo local. Exato. Essas questões foram, talvez, pontos que colaboraram para essa centralização. Exatamente. Né? E aí, quais mecanismos seriam esses? A proposta, né, que está lá no 733, ela traz o mecanismo dos contratos de gestão, que são importantíssimos para também o próprio Poder Executivo, através do Ministério e sua estrutura, tenha mecanismos para cobrar resultados, cobrar eficiência do gestor, né, que está ali com a responsabilidade. O contrato de gestão, você assina um contrato entre o governo federal, ou seja, o dono do ativo, né, no final do dia, com a autoridade portuária local, seja ela delegada ou não, né, com metas claras de investimento, de movimentação, de eficiência, enfim, você cria regra e cria parâmetro para medir o que você está pedindo. E aí, novamente comparando com a 8630, aquele modelo, nós não tínhamos isso. Não. Nós tínhamos a descentralização, tinha a autonomia da autoridade portuária, mas ela não tinha esse métricas compromisso formal ou contratualizado, né, com o Poder Executivo Federal. Então, tinha compromisso político, mas não existia nada formalizado, contratualizado nesse sentido. Sim. O que o texto traz é esse mecanismo. Então, falando aqui, por exemplo, o exemplo próximo aqui nosso, que é Santos. Um compromisso de dragar o canal até 17 metros, compromisso de concluir as avenidas perimetrais, fazer melhorias nesses acessos, no acesso à Ilha Barnabé. Enfim, você tem compromissos que podem ser colocados nesse contrato de gestão com prazo pré-definido para sua entrega, né? Esse é um dos pontos que traz uma governança e uma segurança maior para que essa descentralização aconteça com mais segurança, né? O outro é o CAP, a função do CAP. Então, nós tínhamos na 8630 o CAP deliberativo, na 12815 ele foi transformado em meramente consultivo, perdeu muita força com isso, mas também tinha uns problemas quando ele era 100% deliberativo, porque, por exemplo, numa revisão de poligonal, os operadores reunidos ali com força dentro do CAP poderiam se opor, né, à inclusão de uma outra área para evitar ali, criar uma barreira a questão é quais são as pautas que são deliberativas, quais são as pautas que são consultivas. Exatamente, esse é o ponto que nós chegamos agora. O que exatamente cabe ao CAP se pronunciar de uma maneira mais incisiva e onde ele funciona como um órgão consultivo. E no final são pautas de governança. Sim. Né? Então, você tem hoje institutos de governança dentro do Brasil e mundo afora que discutem. Você está num conselho de administração, o representante do empregado não pode discutir política salarial porque ele está conflitado, né? Nesse caso, alguém é parte é discutido alguma pauta no conselho que um dos conselheiros está conflitado. Ele tem que sair da discussão, ele não pode participar dessa discussão nem deliberação, né? E eu entendo que é isso. Exatamente. O CAP tem que cumprir a lógica de governança, entendendo o compliance e os conflitos entre as partes. Por exemplo, aprovar ou não um aumento de tarifa. O operador vai aumentar. O operador é que paga a conta, como que ele vai aprovar não faz sentido. Né? Eu passei por isso, São Sebastião, eu passei justamente por isso. Exatamente. Mas alteração de poligonal, como que está o texto hoje? Alteração de poligonal, alteração de PDZ,
A autoridade portuária tem a prerrogativa de preparar o seu plano e o seu pedido de revisão, mas antes de encaminhar ao Ministério, ao Poder Executivo, passa pelo CAP. E o CAP tem um prazo para se manifestar e essa manifestação... Vai anexada para o Ministério. A proposta que nós tínhamos é que fosse anexada obrigatoriamente sob pena de nulidade do processo relacionado ao pedido de revisão. Infelizmente, essa ideia não passou. E o CAP ele é obrigatoriamente consultado, mas a autoridade portuária pode apresentar sem instruir com o parecer do CAP, que pode ser convergente ou divergente. Mas o CAP pode... É um bom tom, de bom tom fazer isso. Exato. O outro ponto é a questão o poder de sabatinar os indicados para as diretorias de autoridades portuárias. Isso é fantástico. Porque nós sempre primamos, né, pelas nomeações técnicas, né, embora sejam nomeações que venham, né, de origem política, mas que sejam privilegiados quadros técnicos, que podem ser políticos também, né, para que a gente tenha ali uma continuidade, né, e um ganho de eficiência na gestão. Mas dos mecanismos encontrados foi esse, submeter ao CAP para que ele possa sabatinar aquele indicado. Ele não vai ter o poder de veto à indicação, mas esse processo por si só vai tornar público o perfil e naturalmente vai fazer com que o político ali que vai ter a caneta para indicar, ele tenha um critério mais rigoroso nessa indicação. Tomara que o processo de discussão dentro da Casa Legislativa não desidrate o projeto de lei e que a gente siga aí com um projeto olhando tecnicamente, né? Óbvio que nós vamos ter interesses divergentes, né? Quem quer centralizar não quer que descentralize, né? Quem não quer concorrente no mercado de trabalho não é contra a quebra da exclusividade, mas isso é natural, as defesas dos interesses de cada stakeholder, né? Desse nosso mercado. Bom, que venha os próximos passos da discussão na comissão especial e a gente acompanha aqui pelo Porto Negócios e espero logo voltar a discutir esse assunto com você com essa pauta mais avançada lá na... Com certeza o texto merece ainda melhorias, a oportunidade de fazê-las é agora no Congresso e espero que em breve aí a gente tenha um texto aperfeiçoado, discutido democraticamente dentro da Câmara e aprovado para trazer as melhorias que o nosso setor portuário precisa. Perfeito. Samarco, estouramos o tempo, agradeço a tua presença aqui no programa e te espero aí nas próximas versões aqui do nosso Porto Negócios. Obrigado, Tércio. Prazer mais uma vez e estou sempre à disposição. Ok, obrigado. Pessoal, agradeço a audiência e a gente espera vocês na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário aqui no Porto Negócios. Fique conosco. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Mosten. Especialistas em negócios e tecnologia. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals. Referência mundial em armazenagem de líquidos com segurança e eficiência. Transbrasa, aqui o futuro já é presente. E FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos, excelência sob trilhos.